E o Ministro das Finanças e o seu Primeiro-Ministro já não se limitam a governar. Governam para os números, governam para aparecer números. Eu quero que a execução orçamental seja positiva. Eu, enquanto membro do Partido Social Democrata e o Partido Social Democrata, querem que a execução orçamental seja positiva. Aqui ninguém quer a política do quanto pior, melhor. Agora, precisamos de transparência. Não havemos. Os mercados também não. E isso reflete-se nos problemas que estamos a ter no mercado da dívida. E, como disse muito bem o Henrique Neto, quem nos empresta vê-nos com mais dificuldade para pagar e vai pedir cada vez mais. E vamos cair agora numa situação ainda mais complicada, que é, com as taxas a longo prazo nesta situação, o rollover da dívida, ou a tentação do Instituto de Gestão da Dívida Pública, vai ser o de fazer um rollover através da dívida de curto prazo. Ou seja, nós o que vamos passar a viver é sob um rolo compressor de termos de dívida a 6 meses, dívida a 1 ano, dívida a 6 meses, dívida a 1 ano. Obviamente obriga a um exercício de refinanciamento da dívida verdadeiramente notável. Ou alguma coisa muda, os números são claros e os investidores começam a acreditar e as pessoas começam a acreditar que o Governo é mesmo capaz, ou se não, estou como disse o professor Carlos Pereira da Silva, não sei onde é que isto vai parar, mas depende de quem governa e depende da capacidade de quem governa de dar o exemplo. Isto, a despesa aumentar, a receita aumentou, isso é muito fácil, impõe-se aos portugueses, mas a despesa devia ter diminuído 1,2%. E há um diferencial de 2% que não foi feito. E esse diferencial é culpa do Governo. Onde é que ele está? Isso é que eu gostava de saber. Henrique Neto, ficámos a saber há poucas horas que Angela Merkel vai receber José Sócrates. Na prática, convocou José Sócrates para uma reunião na próxima semana na Alemanha. Digamos que convidou. Ou digamos que convidou para uma reunião na próxima semana. Como é que analisa este convite de Angela Merkel a José Sócrates? Eu penso que é relativamente claro, até por aquilo que disse, que foi dito antes, não é? Ela quer que o Primeiro-Ministro lhe dê garantias de que, na realidade, vai seguir uma linha de grande rigor na execução orçamental e no corte das despesas. Porque, por aquilo que já foi dito, já toda a gente percebeu que o Governo tem uma prática de que não consegue mudar, porque está o Primeiro-Ministro, nomeadamente, tem uma prática que é desgraçada e que é de tentar convencer os outros, toda a gente, de que tudo vai no melhor dos mundos. Não é? Aquela visão otimista das boas notícias, transforma tudo numa boa notícia. Inicialmente isso até poderia ter, não sei se teve algum efeito positivo, mas é evidente que é a história do lá veio o lobo, não é? Quer dizer, tanto gritaram que o lobo vinha lá, tanto gritaram que o lobo vinha lá, quando o lobo veio ninguém acreditou. Ainda não chegou, se calhar chegam. Pronto, mas tem um nome. E, portanto, as agências de rating internacional que já avisam, agora até avisam com meses de antecedência, de que vão rever, não é? Agora para março. Os credores internacionais, o Banco Central Europeu, toda a gente já está sempre, toda a gente a dizer o mesmo, não é? Porque será que tanta gente insiste que nós venhamos a pedir a ajuda internacional, mesmo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional? Porque é a única maneira que os credores têm e dos, digamos, estadistas da União Europeia, enfim, os mais influentes, têm de pôr alguma ordem na casa, porque vêm para cá e controlam. E é isso que eles querem. Eles não querem essa ajuda porque estão desejosos de nos resolverem o problema. O problema é que eles acham, provavelmente com razão, de que é a única forma de nós conseguirmos pôr alguma ordem na casa ao nível da despesa. Porque, como foi dito, nós já estamos... O Governo, durante anos, não aceitava que havia um problema. Apesar de todas as pessoas, nos meios de comunicação, os opinion makers, os economistas, dizerem que havia um problema muito sério na economia portuguesa e nas finanças portuguesas, o Governo foi sempre dizendo que não. Depois já aceitou que realmente havia um problema quase há um ano, não é? Mas a partir daí a despesa continua a subir, como foi dito. Em termos relativos desceu agora, mas em termos absolutos continua a subir. Portanto, realmente o Governo não
não tem a capacidade, a energia, a coragem para cortar a sério na despesa do Henrique Neto, Estado. esta questão do petróleo, obviamente que Não vai facilitar não nada, vai facilitar nada. Estamos a trabalhar com um orçamento que tem o petróleo inscrito nos pressupostos a pouco mais de $78, com o A petróleo combinação a do 110. petróleo com o aumento de juros, São 1.100 milhões de euros só a mais se o petróleo se mantiver neste patamar. a combinação do aumento dos juros, que não estava também previsto, este crescimento dos juros. Não é? Cresceu 23%. O Ministro das Finanças dizia no início, bom, é só uma parte da dívida, não é? Os juros sobre toda a dívida. E era verdade, mas entretanto já passaram mais 3 meses e, portanto, já foi uma grande quantidade de dívida que foi renovada com juros mais altos. Temos o petróleo agora. Portanto, é realmente. E ainda hoje o Primeiro-Ministro disse que o TGV é para se fazer porque já estavam feitos enfim, já estavam feitas as encomendas, etc. E os contratos, como o PSD, enfim, o PSD não, o CDS levantou a questão, acho eu. Portanto, nós estamos a criar uma combinação de fatores, Pode ser acreditando bem mais que há uma complicado. senhora da Fátima qualquer que talvez nos resolva o problema, mas a senhora da Fátima não sabe nada de finanças e tenho dúvidas que isso venha a acontecer. Carlos Pereira da Silva, é de facto uma combinação difícil estes dois fatores a acrescerem àquilo que já é a situação atual. Quer dizer, é uma combinação explosiva e até porque ela vai se propagar ao sistema financeiro. Em que medida? É que as pessoas vão ver as suas prestações a subir. Portanto, isso vai criar um problema adicional ao sistema bancário, principalmente. É o rendimento disponível. O rendimento disponível. Quer dizer, eu acho que neste E às momento empresas, há às empresas, mas porque o facto de se estar a combater o déficit com apenas, ou principalmente, com impostos, dá cabo da economia, quer dizer, como todos sabemos. eu acho que neste momento as pessoas acho que têm digamos já, dão à casa um valor enorme. Porquê? Porque é o teto. É o maior investimento. E, portanto, é o último que eles vão deixar de pagar. Mas se isto continua nesta direção, com os juros a subir e o petróleo a escalar cada vez mais alto, eu acho que as famílias não vão aguentar, as empresas, como diz o Henrique Neto, também não, porque têm um problema de liquidez e vão continuar a ter. Aliás, hoje vinha que estavam a negociar com os bancos programas de liquidez. Bom, mas não é só os bancos que têm que liquidar, é também a Segurança Social, é o Fisco, liquidar, quer dizer, negociar para que as empresas não tenham de pagar à cabeça um certo número de coisas, enfim, com contratos, tudo bem estabelecido. Porque o problema da liquidez vai generalizar-se. E não é só um problema de solvência, até pode atingir empresas com uma grande solvência, etc. Portanto, para mim, está tudo reunido para a Nossa Senhora de Fátima vir. E a Nossa Senhora de Fátima, para mim, era os alemães perderem a cabeça e deixarem fabricar a inflação. Não é a senhora Angela Merkel, de certeza. Luís Menezes. Não, mas era... Nem há alemão nenhum. Não, eles podiam ser induzidos, deixem lá crescer a inflação, porque se a inflação Mas isso, obviamente, naquilo que é a cabeça dos alemães e com a experiência que tiveram, isto é cínico. não me parece que seja esse o caminho. Eu também não. Olhando para o passado. Não é. Naquilo que é a Não é. Luís Menezes, no último minuto que nos Se há algumas resta... coisas certas é que isso não vai acontecer. Mas eu gostava de pegar nesta situação, No último minuto que nos resta, e de falar, o aumento do petróleo tem tido uma repercussão que não se compadece com o real aumento depois que há no preço dos combustíveis. Nós temos o preço dos combustíveis ao mesmo nível ou ainda superior do que estavam há 2 anos, com o petróleo a $150 por barril. Isto é uma situação que a Autoridade da Concorrência devia fazer o papel que não quer fazer e que diz reiteradamente que não tem nada que fazer. E isto é uma vergonha. Mas temos os combustíveis a aumentar, a inflação a aumentar, porque os produtos alimentares, e a Economist hoje traz uma edição especial sobre o futuro da alimentação, que eu acho que é muito importante ler. Nós temos tido os preços dos produtos alimentares ou dos derivados de produtos alimentares em escalada, que não é só através da especulação. Há, de facto, um problema estrutural de procura por esses produtos alimentares que estão a aumentar. Os juros estão a aumentar. O que é que nós temos? Temos mais impostos, menos rendimento, mais inflação, temos os combustíveis a aumentar, temos o preço dos alimentos a aumentar. As famílias estão sem tesouraria, as empresas estão sem tesouraria, a economia está asfixiada. Vai haver recessão.
E o que o Governo devia fazer era, face aos números que o Rui Pedro disse e bem, que era $78 por barril, neste momento, que era a média para o ano todo, a média vai em 100. E a diferença já vai em 1.100 milhões de euros se isto mantiver até ao fim do ano. E a taxa de crescimento do PIB não vai ser 0,2%. Vai ser menos 0,5% ou menos 1% ou menos 1,5%. E o Governo tem que começar a olhar para o país como ele está e tem que dizer a verdade aos portugueses. Nós não podemos viver na miríade do país das fantasias. E, infelizmente, o que este Governo nos tem dado é isso. Eu espero que não seja tarde demais, porque a Nossa Senhora de Fátima, não sei se chama Angela Merkel, não sei se chama FMI, mas alguém vai ter que arranjar alguma solução para o problema que este Governo criou. Luís Menezes, Henrique Neto, Carlos Pereira da Silva, é sempre um prazer ter o vosso comentário neste Acerto de Contas. Desejo-vos um bom fim de semana. Voltamos a ver nos Obrigado. dias. O comentário lúcido dos nossos comentadores de sexta-feira.